Quem tem direito à isenção do IPVA tem encontrado dificuldade para agendar a perícia médica. Dá erro constante no sistema e são poucas as cidades com clínicas credenciadas. Anteriormente, esse laudo era emitido pelo próprio Detran. O Luiz Augusto tenta a isenção do IPVA pela primeira vez. O beneficiário é o filho dele, que tem autismo nível 3 e se enquadra no auxílio. O carro é usado para levar a criança na escola e em todos os atendimentos que necessita no dia a dia. Ele só não imaginava a dificuldade que encontraria para conseguir o laudo que cancela o imposto sobre o veículo. Muita dificuldade. Erro no aplicativo lá para entrar no IMESC, na página do IMESC. Achar uma data para o meu filho, né? Que só tinha muito tarde ou muito cedo, cidades tudo longe, aqui Ribeirão Preto é um polo, não tem agendamento para IPVA, para o IMESC, que é um absurdo. Então, eu consegui só agendar para Araçatuba mais de 400 quilômetros para ir. Depois tem que voltar, sem contar o tempo que o meu filho terá que ficar lá para fazer a perícia, se fizer, porque tem casos que a pessoa vai e não faz. Porque o IMESC tem agendado 10 pessoas no mesmo horário. A perícia está agendada para o dia 1º de abril. E a grande preocupação do pai é com a viagem longa, porque o filho de 4 anos pode ter crises. Diante disso, vai acionar a justiça para tentar o atendimento em Ribeirão. Meu filho é um autista nível 3 severo. Ele tem crises eventuais aqui em casa. Ele está acostumado a andar na cidade de Ribeirão Preto, para ir nas terapias todos os dias e na escolinha no outro período. Então é tudo na cidade, ele vê gente, vê carro, vê casa, vê a rua. Então se ocorrer uma crise que acontece com ele, dentro do carro, numa viagem, pode acontecer um acidente muito grave. Não tem como, então eu vou ter que entrar na justiça com a doutora Luciana Marques e vou entrar em breve para poder ele fazer a perícia em Ribeirão Preto. Antes, a perícia era feita no Detran, onde praticamente toda a cidade tem o atendimento. Agora é pelo site do IMESC, Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. E essa é também a queixa do Milton, que mora em Araraquara e só conseguiu agendar em Barra Bonita, a cerca de 500 quilômetros da casa dele, que tem patologias na cervical e no ombro. Foi um transtorno até conseguir marcar. Você entrava no sistema para fazer o agendamento, embora ele apresentava data e horário na cidade que você queria fazer, quando você pedia para confirmar o agendamento, ele apresentava um erro e não realizava esse agendamento. E isso foi constante, foi por muitas vezes. Teve dia de eu passar 4 horas no computador tentando fazer esse agendamento para poder passar pela perícia e ter o meu direito à isenção restabelecido. O aposentado já tinha isenção nos anos anteriores, mas trocou de carro e teve de solicitar novamente. Esse é mais um problema. A deficiência, ela não some, ela não vai embora. Uma pessoa que não tem uma perna, a perna não vai nascer de novo. E essa pessoa que tinha isenção de IPVA está no processo toda a documentação. E simplesmente porque essa pessoa, no meu caso, trocou de carro por um maior conforto, ele perdeu o direito. Mas a documentação está lá. A minha deficiência continua. Não é o carro que é deficiente, sou eu. Então isso deveria ser mudado também. A preocupação de quem precisa é grande porque o prazo para agendar a perícia médica no IMESC termina dia 28 de fevereiro. E no estado de São Paulo todo, são poucas as clínicas credenciadas, uma média de 16 para atender a um público de 42 mil PCDs. É uma injustiça, é uma maldade, na minha opinião, uma maldade. Isso aí aconteceu, essa lei foi no final de 2020, com o governo anterior, e, na minha opinião, o governo atual poderia ter feito já uma lei tirando o IMESC do IPVA, para isentar IPVA, PCD, pessoas deficientes, fazer aqui no Detran, como era antes, que é bem mais simples. Nós não somos fraude, nós temos deficiência, nós precisamos
dessa isenção. E nós não temos carro por luxo, nós temos carro para atender a nossa necessidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Estado não se manifestou até o fechamento dessa edição. Para falar mais sobre esse assunto, já que no nosso núcleo de jornalismo está o doutor João Rafael Mião, advogado. Doutor, nós vimos aí na reportagem da Gislene a tamanha dificuldade para conseguir agendar essa perícia. Ao que parece era algo simples, feito no Detran mesmo, agora tem que entrar aí nesse sistema IMESC para conseguir esse agendamento, às vezes com 400 quilômetros de distância. O Estado precisa realmente viabilizar meios e alternativas mais fáceis para esse serviço, né? Ótima tarde ao senhor. Bom, boa tarde. A isenção do imposto de propriedade de veículo automotor no Estado de São Paulo, ela vem em decorrência de uma legislação tributária. E a isenção realmente é para veículos e não para o proprietário do veículo. Mas o Estado precisa realmente pensar em alternativas, já que até 2020, essas perícias, os exames médicos eram feitos ou avaliados, os laudos médicos, por clínicas credenciadas ao Detran. E hoje é feito por clínicas credenciadas ao IMESC. Nós estamos em Ribeirão Preto, um polo da medicina, em que não tem clínica credenciada. Então, o beneficiário da isenção tem que se deslocar vários quilômetros para tentar conseguir passar por uma perícia e garantir o direito que é líquido e certo. Doutor, e como funciona essa isenção do IPVA para a gente poder entender quem tem direito, quais doenças se enquadram? A gente sabe que talvez tem gente que nem saiba que tem esse direito. Sim, a isenção do IPVA é para proprietário de veículo automotor. O veículo tem que ter um valor de até R$70 mil para ter a isenção total. A isenção parcial acontece para veículos acima de R$70 mil até R$100 mil. Isso também é uma alteração recente da lei, já que houve uma valorização nos veículos recentemente. E ela não tem isenção para veículos acima de R$100 mil, tá? E tem direito a essa isenção o proprietário de veículo automotor ou que seus responsáveis sejam proprietários de veículos automotores, de pessoas com deficiência física, intelectual, sensorial, e também pessoas com autismo. Doutor, como pedir essa isenção? O que tem que ser provado? Lembrando que tem um prazo, né, máximo para pedir essa isenção até o dia 28 de fevereiro. Sim, o prazo está bem próximo. O primeiro passo é cadastrar o veículo no CIVEI, que é um sistema veicular do Estado de São Paulo, e ali o proprietário ele acrescenta documentos, inclusive sobre a sua deficiência, para comprovar que de fato ele é portador de necessidade especial. E após o protocolo desses documentos, ele tem que passar por uma perícia. Lembrando que a perícia é só para em casos de veículos novos ou pessoas que não tinham isenção até então. Doutor, os proprietários que já tinham a isenção do IPVA em 2021, 2022, com veículo de valor igual ou inferior aos R$70 mil e que não trocaram esse carro, eles estão automaticamente dispensados de pagar o IPVA desse ano ou não é bem assim? Aqueles que não trocaram de veículo precisam somente renovar esse cadastro, já que em 2022 foi convalidada a isenção de 2020 a 2021. Então ele só precisa realmente atualizar esse cadastro com os mesmos documentos. No caso de troca de veículo, aí ele tem que passar por uma nova perícia. Doutor, assim as pessoas com deficiência que adquiriram novos veículos ou realizaram a troca desse carro em 2022 devem fazer esse pedido de isenção no sistema da Secretaria da Fazenda e também realizar o agendamento da perícia até o dia 28. Esse é o caminho então, o pessoal tem um prazo bem curto mesmo, né, doutor? Sim, o prazo é curto e aí é o problema, porque a pessoa adquiriu um novo veículo e ela tem que fazer esse cadastro e passar por uma nova perícia. Então, pode ser que a perícia seja agendada por um prazo muito distante, passando da data de pagamento do IPVA. E talvez numa cidade muito longe, é o caso desse senhor aí marcado para Araçatuba, 400 quilômetros de Ribeirão Preto. Doutor, mesmo que a data da perícia seja marcada para depois do dia 28 de fevereiro, aí como fica? O IPVA fica suspenso até a decisão? Infelizmente não há uma decisão liminar para suspensão do pagamento. Então, o dever de pagar o imposto, ele deve ser cumprido e, obviamente, aquele que tiver garantido a isenção futuramente, ele pode pedir a restituição do valor. Lembrando que as pessoas que conseguirem agendar em cidades muito distantes e que a sua deficiência não permita, né, haja uma limitação para que ela se desloque até
aquela localidade, ela pode procurar e buscar uma tutela jurisdicional para a realização de perícias aqui no município de Ribeirão Preto ou onde ela morar. A gente sabe que é um novo governo, né? Governo que assumiu agora recentemente. Toda essa questão veio de um governo passado. Vamos aguardar. Tomara realmente que o governo atual do Tarcísio e sua equipe revejam todo esse cenário para dar um conforto melhor para as famílias, pelo menos nessa questão do exame médico e não marcar esse exame, essa perícia a 400 quilômetros de Ribeirão Preto, por exemplo, né? Doutor João Rafael Mião, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Grande abraço, ótimo fim de semana para o senhor. Boa tarde. Até mais.